O casamento do ano brilhava sob os lustres do grande hotel de Higienópolis. Taças de champanhe faiscavam em mãos bem cuidadas. Violinos preenchiam o salão de mármore com música suave, e garçons de luvas brancas deslizavam pelo salão carregando bandejas de caviar e macarrões dourados. No centro de tudo estava Rafael Mendonça, alto, bonito, arrogante, vestido em um smoking sob medida. Naquela noite, ele não estava apenas se casando com sua nova noiva, Vanessa Braga, uma jovem modelo glamourosa. Ele estava determinado a humilhar a mulher que mais desprezava, Ana Carvalho, sua ex-esposa. Apenas um ano antes, ela havia sido a esposa quieta ao seu lado, carregando seu filho, e rezando por uma família feliz. Mas quando a vida ficou difícil, e ela não conseguia mais esconder suas dificuldades, Rafael a descartou como lixo. Ele pediu o divórcio, ficou com a casa, esvaziou as contas, e a deixou sozinha e grávida de trigêmeos. Os rumores pela cidade diziam que ela estava arruinada, sem poder, e esquecida. Era exatamente assim que Rafael queria. Então, quando ele lhe enviou um convite para seu grandioso casamento, não foi por gentileza. Era uma armadilha. Ele queria que ela entrasse no salão parecendo pobre e destruída para que cada convidado pudesse rir. Ele queria que o mundo visse a diferença entre seu sucesso reluzente e sua suposta miséria. Deixa ela vir rastejando, ele se gabou para seus amigos. Deixa eles verem o quanto ela caiu. Isso vai me fazer parecer ainda maior. Mas Rafael havia subestimado o espírito de Ana. A mesma mulher que ele um dia chamou de fraca havia suportado noites sem dormir com 3 recém-nascidos, sobrevivido a fofocas cruéis, e engolido cada lágrima até que seu coração se transformou em aço. Ela não planejava rastejar até o casamento dele. Se fosse, entraria de cabeça erguida. Ela não chegaria sozinha. A noite ficou tensa enquanto rumores se espalhavam pelo salão. Alguns sussurravam que Ana jamais teria coragem de aparecer. Outros riam, imaginando-a escorregando pela porta dos fundos com roupas emprestadas. Vanessa sorriu com desdém, certa de que sua presença esmagaria Ana completamente. Rafael ergueu sua taça, já saboreando o triunfo da humilhação que havia preparado. Então as portas do hotel se abriram de par em par. Suspiros se espalharam como fogo pelo salão. Uma limusine havia acabado de parar lá fora, e dela desceu Ana Carvalho. Não mais a mulher cansada e abandonada que as pessoas lembravam. Ela usava um vestido elegante que brilhava sob os lustres, seu cabelo preso como o de uma rainha, seus passos graciosos e inabaláveis. Ao seu lado caminhava Alexandre Artman, um dos bilionários mais misteriosos da cidade, sua presença imponente, sua mão repousando protetoramente nas costas de Ana, e atrás deles 3 crianças em smokings e vestidos combinando os seguiam, de olhos arregalados e inocentes. Os trigêmeos. Os filhos de Rafael. A música hesitou, taças de champanhe congelaram no ar. Os sussurros se transformaram em silêncio atônito, e o sorriso arrogante de Rafael desapareceu pela primeira vez. Antes da entrada deslumbrante que sacudiu o casamento em Higienópolis, a vida de Ana Carvalho havia sido esculpida de sombras e sacrifícios. Ela não nasceu no privilégio. Cresceu em um bairro tranquilo nas bordas de Campinas, criada por uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos para colocar comida na mesa. Desde cedo, Ana aprendeu a valorizar coisas simples, refeições quentes, roupas de segunda mão, e o tipo de amor que não era medido em diamantes, mas em sacrifícios. Aos 22 anos, Ana acreditava ter encontrado seu conto de fadas quando conheceu Rafael Mendonça. Ele era mais velho, confiante, um empresário em ascensão com palavras suaves e um sorriso fácil. Para Ana, ele parecia um salvador. Ele lhe prometeu a vida que ela nunca teve. Uma casa confortável, uma família construída sobre estabilidade e sonhos maiores do que seu mundo jamais havia permitido. Contrariando os avisos discretos de sua mãe, Ana lhe deu seu coração e logo depois seus votos. Os primeiros dias de seu casamento pareciam lindos. Rafael a mimava com flores, sussurrava promessas de eternidade, e jurava adorar sua inocência. Ana, acreditando no amor com toda a alma, tornou-se a esposa perfeita. Ela abriu mão de seu pequeno emprego como recepcionista para apoiar a carreira de Rafael, gerenciando o lar e cuidando de cada detalhe de sua vida.
Ela pensava que amor significava sacrifício. Ela pensava que sua lealdade seria suficiente. Mas à medida que a riqueza e a ambição de Rafael cresciam, seu calor esfriava. Ele não via mais Ana como sua parceira, mas como um peso morto. Quando Ana ficou grávida, notícia que a encheu de alegria e esperança trêmula, a verdadeira natureza de Rafael se revelou. Em vez de comemorar, ele a desprezou. Você nem consegue se sustentar, ele zombou. Como vai sustentar 3? Porque o destino havia escrito sua própria reviravolta cruel. Ana estava grávida de trigêmeos. O que deveria ter sido um milagre tornou-se seu maior fardo. As contas médicas, o esgotamento, o medo. Ana enfrentou tudo sozinha. Rafael parou de voltar para casa, parou de atender ligações, e eventualmente a expulsou de sua casa com nada além de uma mala e um coração partido. Enquanto ele exibia seu sucesso em ternos reluzentes e carros caros, Ana dormia no sofá de uma amiga, apertando sua barriga crescente, sussurrando promessas para as crianças dentro dela. Vou protegê-los não importa o que. As noites eram longas. As lágrimas tornaram-se sua única canção de ninar. Ela trabalhou em empregos de meio período enquanto estava muito grávida, esfregando escritórios e dobrando roupas em lavanderias para economizar cada centavo para fraldas. Estranhos a encaravam, alguns a tinham pena, outros zombavam. Seu corpo doía, seu espírito rachava, mas ela nunca se rendeu. Cada chute em seu útero lembrava que sua luta não era apenas por ela mesma. Era por 3 alminhas que precisavam de sua força. Quando os bebês nasceram, 2 meninos e uma menina, o mundo de Ana mudou novamente. O esgotamento dobrou, mas também sua coragem. Ela os embalava para dormir enquanto escondia suas lágrimas, cantarolando canções de ninar que sua mãe um dia cantou. Ela os alimentava com mãos trêmulas, às vezes pulando refeições ela mesma para que eles tivessem o suficiente. A pobreza pressionava com força, mas o amor a tornava inabalável. O mundo pode tê-la chamado de ex-esposa pobre e descartada. Rafael pode ter rido de sua miséria, mas Ana Carvalho carregava algo muito mais forte do que dinheiro ou status. Resiliência. Era essa resiliência, afiada pela dor e polida pelo sacrifício, que um dia tornaria sua entrada no casamento de Rafael não um momento de humilhação, mas de triunfo. Porque a garota que ele abandonou havia se tornado uma mulher que ele jamais poderia destruir. O grande hotel de Higienópolis era um palácio disfarçado de hotel. Seu salão se estendia mais largo do que um campo de futebol, repleto de pilares de mármore e lustres pingando 1000 cristais. Naquela noite, cada centímetro foi projetado não apenas para celebração, mas para espetáculo. Rafael Mendonça queria que seu casamento com Vanessa Braga gritasse riqueza, poder e triunfo. Ele queria que cada convidado soubesse que havia chegado ao topo, deixando seu passado deplorável, e sua ex-esposa pobre, muito para trás. Convites com bordas douradas haviam sido enviados semanas antes à elite da cidade, investidores, políticos, celebridades e magnatas dos negócios. O evento havia sido destaque em revistas de estilo de vida, alardeado como a união da temporada. Repórteres se aglomeravam lá fora, suas câmeras prontas para capturar cada detalhe luxuoso. Limusines alinhavam a entrada, trazendo convidados vestidos em vestidos de alta costura e smokings que custavam mais do que um ano de aluguel para famílias comuns. Por dentro, o ar zumbia com risos superficiais e brindes de champanhe. Garçons de luvas brancas circulavam com bandejas de ostras e caudas de lagosta enquanto um quarteto de cordas enchia o ar com Mozart. Na cabeceira do salão estava Rafael, exibindo o sorriso arrogante de um homem que acreditava ter vencido na vida. Seu braço drápedo orgulhosamente em volta de Vanessa. Uma visão em seu vestido de grife, diamantes faiscantes, e confiança arrogante. Vanessa, 26 anos, se banhava na atenção. Outrora uma modelo menor lutando por reconhecimento, ela agora estava ao lado de um noivo rico em um casamento que valia milhões. Ela se encolhia em Rafael, sussurrando palavras doces e sorrindo como se o salão fosse seu palco pessoal. As câmeras a amavam, e ela amava cada flash. Ela não se importava que os sussurros sobre a ex-esposa de Rafael persistissem nos cantos. Na verdade, ela esperava que Ana viesse. Vanessa ansiava ver sua rival desmoronar em público.
Os padrinhos de Rafael o tapavam nas costas, parabenizando-o por seu upgrade. Os convidados erguiam suas taças, não apenas para celebrar o amor, mas para cimentar alianças, para garantir negócios futuros. Naquele salão reluzente, tudo tinha um preço. Amor, lealdade, até dignidade. E Rafael deleitava-se nisso. Ele ergueu sua taça de champanhe e declarou: "Esta noite, deixo o passado para trás. Só o sucesso está à minha frente." Mas a verdade era que Rafael não havia convidado Ana apenas para exibir sua nova vida. Ele queria um espetáculo. Ele queria provar que enquanto ele subia, ela havia afundado. Ele queria que a presença dela servisse como um lembrete vivo de sua superioridade. Alguns convidados, cientes do amargo divórcio, riam com desdém ao pensar em Ana chegando com um vestido de segunda mão, talvez parecendo frágil, cansada e destruída. "Ela provavelmente vai chegar implorando", Rafael brincou mais cedo naquela noite, "e todos vamos rir." A orquestra inchou enquanto a cerimônia se preparava para começar. O celebrante estava pronto. Os arranjos florais perfumavam o ar, e o salão transbordava de antecipação. No entanto, sob o glamour, uma tensão silenciosa fervilhava. Todos se perguntavam: Ana viria? Perto das grandes portas de entrada, um silêncio subitamente se propagou pela multidão. Um manobrista correu para dentro, sussurrando algo para o maitre. A música hesitou, as cabeças se voltaram para as portas douradas, esperando, perguntando-se. Rafael sorriu com desdém, convencido de que sua armadilha estava prestes a se fechar. O sorriso de Vanessa se alargou, faminta pelo espetáculo. Os convidados se inclinaram para a frente, curiosos e ávidos por drama. Nenhum deles sabia que a mulher prestes a atravessar aquelas portas não seria a ex-esposa destruída e lamentável que esperavam. Ela seria a tempestade que estilhaçaria sua ilusão perfeita. Rafael Mendonça havia aperfeiçoado a arte do engano. Para os convidados no salão de Higienópolis, ele parecia o noivo ideal, charmoso, bem-sucedido, um homem que havia escalado a ladeira da riqueza e conquistado o prêmio máximo, uma jovem esposa glamourosa. Mas sob o smoking e o sorriso ensaiado se escondia um homem cuja ambição sempre foi alimentada pela crueldade. A jornada de Rafael ao sucesso não foi pavimentada apenas com trabalho duro. Foi esculpida de traição, atalhos e promessas quebradas. Quando se casou com Ana anos atrás, ele tinha pouco mais do que um salário modesto e grandes sonhos. A devoção quieta de Ana, sua disposição de sacrificar, lhe deu estabilidade. Mas assim que sua carreira começou a decolar, Rafael começou a vê-la como bagagem. Ele reclamava de sua aparência simples, rombava dela por não acompanhar as esposas de seus colegas ricos, e diminuía cada esforço dela para manter a família unida. Quando Ana revelou que estava grávida de trigêmeos, a máscara de Rafael escorregou completamente. Em vez de alegria, seus olhos se encheram de cálculo. 3 filhos significavam mais despesas, mais responsabilidade, menos liberdade para perseguir riqueza e prazer. "Você arruinou minha vida", ele cuspiu uma noite, batendo a porta enquanto ela chorava no chão. A partir daí, suas visitas em casa diminuíram. Suas desculpas cresceram cada vez mais absurdas até que ele finalmente a expulsou. Para ele, Ana era apenas um capítulo que ele queria apagado. Entrando em cena Vanessa Braga, a substituta reluzente. Vanessa era tudo o que Ana não era, pelo menos aos olhos de Rafael. Ela era jovem, glamourosa, e vinha de um círculo abastado. Para o público, ela era uma modelo em ascensão, frequentemente fotografada em eventos de moda com champanhe na mão. Mas por trás da maquiagem e dos vestidos de grife havia uma mulher tão calculista quanto o próprio Rafael. Ela via nele não amor, mas oportunidade. Com Rafael, ela poderia garantir o estilo de vida que ansiava. Os diamantes, os iates, as festas na mansão. Foi Vanessa quem encorajou Rafael a exibir sua nova vida, quem zombou a simples menção de Ana. "Convida ela sussurrou quando os planos do casamento começaram. "Deixa ela ver o que perdeu. Deixa todos verem o que você ganhou." Sua crueldade não era apenas sobre provar sua superioridade. Era sobre esmagar qualquer ameaça à sua nova posição como Senhora Mendonça. Juntos, Rafael e Vanessa eram uma tempestade perfeita de arrogância e ganância.
Eles se alimentavam da vaidade um do outro, cegos para os sussurros ao redor. Alguns convidados admiravam sua audácia. Outros balançavam a cabeça, pressentindo o desastre. Mas nem Rafael nem Vanessa se importavam. Eles acreditavam ser intocáveis, acima do julgamento, destinados a uma vida de indulgência infinita. Enquanto Rafael desfilava Vanessa pelo salão, sua risada soava vazia, mas seu orgulho inchou a cada olhar invejoso. Ele saboreava o pensamento de Ana entrando pálida e frágil, confirmando ao mundo que havia feito um upgrade. Vanessa se agarrava ao seu braço, sua pulseira de diamantes captando a luz, seus olhos brilhando com antecipação cruel. Eles pensavam ter roteirizado a peça perfeita. Ana como a figura trágica, Rafael como o noivo triunfante, Vanessa como o prêmio deslumbrante. Mas a história que tentaram escrever estava prestes a desmoronar. Porque a mulher que eles descartaram como fraca havia se transformado. E o império que eles exibiam era construído sobre areia, esperando a maré para levá-lo embora. E esta noite, aquela maré estava chegando. O plano de humilhar Ana não nasceu apenas da arrogância de Rafael. Foi cuidadosamente elaborado, sussurrado em conversas noturnas entre ele e Vanessa. Enquanto floristas arranjavam rosas, e organizadores ensaiavam o timing da cerimônia, Rafael e Vanessa planejavam crueldades a portas fechadas. Você tem certeza que ela vai vir? Vanessa perguntou uma noite enquanto descansavam em sua suíte de cobertura. Ela tomava champanhe, seu anel de diamante faiscando nas luzes da cidade. Ela vai vir, Rafael respondeu com confiança. Ana é orgulhosa demais para ignorar o convite. E mesmo que não queira, a curiosidade vai consumi-la. Ela vai querer me ver, ver o que perdeu. Vanessa sorriu com desdém. Bom, porque quando ela atravessar aquelas portas, ela vai perceber que não pertence aqui, e todos os outros vão perceber também. Eles ensaiavam o momento em suas cabeças. Rafael imaginava Ana escorregando para dentro, vestida com algo desatualizado, talvez segurando uma bolsa comprada em uma loja de desconto. Ele a imaginava parada desajeitadamente na beira do salão enquanto fotógrafos tiravam fotos dele com Vanessa em seu vestido reluzente. Seria perfeito, uma comparação não dita que pintava Ana como patética e Vanessa como vitoriosa. Mas Vanessa queria mais do que apenas comparação. Ela queria destruição. Vamos garantir que a imprensa note, ela sugeriu. Vou dizer aos fotógrafos onde olhar. Vamos sorrir para as câmeras com ela parada bem ali, invisível ao nosso lado. Ela vai parecer um fantasma do seu passado, assombrando seu sucesso. Rafael amou a ideia. E depois dos votos, vou fazer um brinde, ele acrescentou. Algo sutil, algo que agradeça a todos que me apoiaram quando outros não conseguiam. Todos vão saber que estou falando sobre ela. Vão rir atrás de suas taças de champanhe, e ela vai desmoronar. Sua crueldade aprofundava-se a cada palavra. Vanessa gargalhou, imaginando as lágrimas de Ana. Rafael sorriu, saboreando o pensamento de sua ex-esposa encolhendo sob o peso de seu triunfo encenado. Para eles, o casamento não era sobre amor. Era sobre poder, sobre provar que eles haviam vencido e Ana havia perdido. Até os arranjos de lugares refletiam sua malícia. Rafael instruiu o organizador a manter uma cadeira vazia perto do fundo caso a ex-esposa apareça. Ele disse ao catering para anotar também. Vanessa, com um brilho maldoso nos olhos, garantiu que a mesa mais próxima daquela cadeira ficasse cheia de socialites famintas por fofoca que não desperdiçariam tempo espalhando sussurros. Na manhã do casamento, o plano estava definido. Rafael ficou diante do espelho, ajustando seus abotoaduras, sorrindo para seu reflexo. Esta noite, ele disse a si mesmo, eu a apago completamente. Vanessa, deslizando para dentro de seu vestido, sussurrou, vi esta noite eu me torno a única senhora Mendonça que alguém vai lembrar. Nenhum deles imaginou que seu palco, polido com ouro e champanhe, estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade. Porque Ana não estava entrando em sua armadilha como a mulher destruída que esperavam. Ela estava entrando com uma força que eles jamais haviam visto, e com aliados poderosos o suficiente para transformar seu plano cruel em sua derrocada definitiva. A armadilha que armaram para Ana estava prestes a se fechar. Mas não nela.
neles. Na noite anterior ao casamento de Rafael, Ana estava sentada na beira de um sofá surrado em seu pequeno apartamento, com a cabeça entre as mãos. O quarto estava fracamente iluminado por uma única luminária, sua lâmpada piscando lançando longas sombras no papel de parede descascando. Ao redor dela, brinquedos estavam espalhados pelo chão, mamadeiras ficavam meio vazias no balcão, e os fracos choros de seus trigêmeos vinham do quarto. Ela balançava devagar, o esgotamento pesado em seus ossos. A vida não havia sido gentil desde que Rafael a expulsara. Ela havia se virado, juntando empregos de meio período apenas para manter comida na mesa. Ela esfregava escritórios à noite, dobrava roupas em uma lavanderia durante o dia, e cuidava de crianças para vizinhos sempre que podia. Suas mãos estavam rachadas de produtos de limpeza. Suas costas doíam de longos turnos, e seus olhos ardiam de noites sem dormir. O mundo parecia ansioso para lembrá-la de seu fracasso. Amigos de antes evitavam suas ligações, sussurrando que ela havia se casado acima de sua condição e recebido o que merecia. Estranhos olhavam para sua barriga e depois para seu carrinho de bebê com julgamento nos olhos. 3 filhos, sem marido, sem dinheiro. Até no supermercado, ela sentia a picada da pena quando usava o Bolsa Família para comprar fórmula. Naquela noite, enquanto colocava seus filhos para dormir, ela não conseguia parar as lágrimas de escorrer por suas bochechas. Prometo, meus bebês, ela sussurrou, afastando o cabelo macio de suas testas. Não vou deixar vocês crescerem achando que não são queridos. Mesmo que eu me quebre, nunca vou deixar vocês se sentirem abandonados. Mas por dentro, ela estava se quebrando. O convite para o casamento de Rafael estava sobre a mesa da cozinha, sua borda dourada brilhando de forma zombeteira na luz fraca. Ela quase o havia jogado fora no dia em que chegou. Mas ali estava, um lembrete cruel de que enquanto ela lutava para sobreviver, Rafael vivia no luxo, comemorando com lustres e champanhe. Ela sabia que o convite não era por cortesia. Era por crueldade. Ele a queria lá, queria que ela fosse humilhada. Ela pressionou o cartão contra o peito e soluçou, dividida entre a fúria e o desespero. Uma parte dela queria queimá-lo, negar-lhe a satisfação, mas outra parte, mais profunda e mais forte, sussurrava que ela não poderia fugir para sempre. Ela havia passado tempo demais se escondendo, tempo demais se encolhendo do julgamento do mundo. Talvez fosse hora de enfrentá-lo, não importa o quanto doesse. Ainda assim, o medo a agarrou. Ela imaginou entrando naquele salão em seu vestido simples, segurando seus filhos, cada par de olhos julgando, cada riso perfurando-a como facas. Ela imaginou Rafael sorrindo com desdém, o sorriso cruel de Vanessa, os convidados sussurrando, "Vê a essa esposa pobre. Veja como ela caiu." Naquela noite, enquanto a chuva batia em sua janela, Ana se enrolou no sofá e deixou o peso de sua vida esmagar. Ela chorou até sua garganta arder, até o esgotamento a arrastar para um sono agitado. Em seus sonhos, ela via o rosto de Rafael zombando, dizendo-lhe que ela era nada. Ela via Vanessa rindo, pingando de joias. E ela se via sozinha, destruída, invisível. Ana ainda não sabia, mas a tempestade que sentia por dentro era o próprio fogo que logo a carregaria para dentro do salão. Não como vítima, mas como uma força que nem Rafael nem Vanessa jamais poderiam silenciar. Porque o fundo do poço não era seu fim. Era o começo de sua ascensão. A luz da manhã filtrava-se fracamente pelas cortinas finas do apartamento de Ana, destacando o esgotamento gravado em seu rosto. Ela mal havia dormido, sua mente girando entre o medo da humilhação e a raiva silenciosa queimando em seu peito. Seus trigêmeos se mexiam em seu berço, mãozinhas se estendendo, lembrando-a do único motivo pelo qual continuava. Ela se curvou para beijar cada um deles, sussurrando promessas que não tinha certeza se conseguiria cumprir. Uma batida na porta a sobressaltou. Ela hesitou, apertando seu suéter surrado. Visitas eram raras. Quando abriu a porta, ficou paralisada. Parado no corredor estava Alexandre Artman. Ana o conhecia. Todo mundo na cidade o conhecia. Ele era o esquivo bilionário investidor que raramente aparecia em público fora de eventos de caridade.
Alto, de ombros largos, com olhos que carregavam o peso de muitas tempestades, Alexandre era uma figura tanto admirada quanto temida. Ela havia visto seu nome em jornais ligado a negócios poderosos e doações a hospitais. Mas ela jamais esperava que ele estivesse à sua porta. Ana Carvalho. Sua voz era calma, firme. Espero não estar incomodando. Confusa, ela acenou com a cabeça. Sim, sou eu. Mas por que o senhor está aqui? Ele olhou além dela para o modesto apartamento, seus brinquedos, o berço, as evidências de sua luta. Por um momento, seu maxilar se contraiu. Então ele encontrou seus olhos. Porque sei o que ele fez com você, e porque já vi esta história antes. Ana ficou rígida, a suspeita surgindo. Se Rafael te mandou. Rafael não me mandou, Alexandre interrompeu firmemente. Estou aqui porque vi minha própria mãe passar pelo que você está vivendo. Meu pai a deixou por outra mulher quando ela estava doente. Ela morreu de câncer sozinha. Anos depois, minha esposa, sua voz vacilou por um segundo antes de ele se forçar a continuar. Minha esposa também lutou contra o câncer. Fiz tudo o que pude, mas ainda a perdi. Sei o que é assistir alguém que você ama sofrer por causa da crueldade e da traição, e jurei que nunca ficaria parado se visse isso acontecer de novo. A respiração de Ana prendeu. A dureza em sua voz não era pena. Era dor esculpida profundamente por suas próprias cicatrizes. Não quero sua caridade, ela sussurrou, envergonhada com o tremor em seu tom. Alexandre balançou a cabeça. Isso não é caridade. É justiça. Rafael acha que pode desfilar sua crueldade sem consequências. Ele está errado. Você não precisa lutar contra ele sozinha. Ela o encarou, seu coração dividido entre a incredulidade e uma esperança frágil que ela não havia se permitido sentir em anos. Por que um homem como ele, com toda a sua riqueza e poder, se importaria com ela? Mas quando olhou em seus olhos, não viu julgamento, não viu zombaria, apenas reconhecimento, como se sua dor espelhasse a dele. Não consigo entrar naquele casamento, Ana disse, com a voz quebrando. Não assim. Não quando ele quer que o desmorone. Então não entre como vítima dele, Alexandre respondeu suavemente. Entre como a mulher que ele subestimou. Eu me certifico disso. A promessa em sua voz era inabalável. Pela primeira vez em anos, Ana sentiu a mais tênue centelha de força retornar ao seu peito. O que ela ainda não percebia era que esse homem, quebrado por suas próprias perdas, reconstruído pela compaixão, estava prestes a transformar o cruel palco de Rafael no campo de batalha de sua derrocada. E Alexandre Hartmann nunca entrava em uma batalha que não pudesse vencer. Os dias que antecederam o casamento de Rafael se misturaram para Ana, entre cuidar de seus trigêmeos e combater as dúvidas que arranhavam seu peito. Ela se perguntava se havia cometido um erro ao sequer considerar a oferta de Alexandre. Cada vez que olhava para o convite sobre sua mesa, sentia o peso da crueldade de Rafael pressionando-a. Ele a queria humilhada. Ele a queria destruída. Mas Alexandre Hartmann não era um homem que fazia promessas vazias. Na manhã do casamento, uma limusine preta e elegante esperava do lado de fora de seu apartamento. Ana a encarou através da janela em incredulidade, apertando seus filhos. As vizinhas espiavam por suas portas, sussurrando em choque. Pela primeira vez em anos, ela não estava saindo de casa com um carrinho de bebê e linhas de preocupação. Ela estava entrando em algo extraordinário. Ana, Alexandre disse, oferecendo sua mão enquanto ela se aproximava. Hoje não é sobre ele. É sobre você reclamar sua dignidade. Deixe-me ajudá-la a mostrar ao mundo quem você realmente é. Dentro da limusine, os bancos de couro brilhavam. Música suave enchia o ar e uma estilista esperava com araras de vestidos. Ana ficou sem fôlego. Isso é demais. Não posso. Alexandre balançou a cabeça. Você abriu mão de muita coisa. Deixe-me dar algo de volta. A estilista a guiou pelos vestidos, cada um mais deslumbrante que o anterior. No início, Ana hesitou, seus dedos tremendo enquanto tocava as sedas e cetins.
Mas quando deslizou para dentro de um vestido azul safira profundo, o quarto pareceu mudar. O tecido abraçava sua silhueta, a cor iluminava seus olhos, e pela primeira vez em anos, ela não viu uma mãe cansada no espelho. Ela viu uma mulher renascida. Seus filhos, vestidos em pequeninhos smokings e vestidos combinando, bateram palmas com deleite inocente. Mamãe, você parece uma princesa, um dos meninos gritou, sua voz pura de orgulho. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana enquanto ela os abraçava. Eles só a haviam visto com roupas surradas e sorrisos cansados. Esta noite, eles viram sua força brilhando. A maquiagem apagou as sombras das noites sem dormir. Cachos suaves emolduravam seu rosto. Um pingente de diamante, o presente silencioso de Alexandre, repousava em sua clavícula, captando a luz. Ela o tocou nervosamente, mas ele disse simplesmente: considere uma armadura. Enquanto a limusine rolava em direção ao grande hotel de Higienópolis, os nervos de Ana se retorceram. Ela imaginou o sorriso desdenhoso de Rafael, a risada de Vanessa, os sussurros da multidão, suas palmas umedecendo de medo. Alexandre percebeu. Você sabe o que torna uma tempestade poderosa, Ana? Ele perguntou calmamente. Ela olhou para ele, intrigada. Ela não pede permissão. Ela simplesmente chega. Esta noite, você é essa tempestade. Ela expirou, uma risada trêmula escapando de seus lábios. Por anos, ela havia se encolhido, se escondido, tentando sobreviver. Mas esta noite, ela não se esconderia. Esta noite, ela entraria no salão, não como a ex-esposa descartada de Rafael, mas como a mulher que ele nunca havia realmente conhecido. A limusine diminuiu a velocidade diante da entrada iluminada do hotel. Fotógrafos se aglomeravam do lado de fora, suas câmeras piscando para cada convidado que chegava. No momento em que as portas se abriram, a multidão ficou boquiaberta. Ana saiu, radiante, seus filhos seguindo como herdeiros reais, Alexandre ao seu lado, exalando o poder quieto. Pela primeira vez em anos, o mundo não estava rindo dela. Estava admirado. E dentro, o palco perfeito de Rafael estava prestes a se tornar sua maior humilhação. O grande hotel de Higienópolis brilhava como um reino de ouro naquela noite. Os convidados rodemunhavam pelo salão em vestidos smokings, suas risadas ecoando sob lustres pesados de cristais. O quarteto de cordas tocava uma melodia delicada enquanto o champanhe fluía como água. Para a elite ali reunida, a noite era uma vitrine de riqueza e poder. Mas em minutos, ela se tornaria algo muito mais inesquecível. As portas douradas na entrada se abriram lentamente, quase cerimoniosamente, e o primeiro som a quebrar a música foi o suspiro coletivo da multidão. Do lado de fora, uma limusine preta elegante havia parado, seu corpo polido refletindo os holofotes e os flashes das câmeras. Os fotógrafos avançaram, seus gritos se elevando acima da música. Quem é? Quem está chegando agora? E então ela saiu. Ana Carvalho. Não mais a mãe exausta se virando em silêncio. Não mais a ex-esposa descartada que Rafael acreditava que ela sempre seria. Esta noite, ela era uma visão. Seu vestido azul safira brilhava a cada passo. Seu cabelo caía em cachos suaves e seu pingente de diamante captava a luz como uma joia da coroa. Suas costas eram eretas. Seu queixo erguido. Seus olhos calmos, mais ferozes. Ela se portava com a graça de uma rainha que não tinha mais nada a temer. Os murmúrios cresceram mais altos. É ela? A ex-esposa de Rafael. Ela está incrível. Achei que ela estava passando por dificuldades. Mas Ana não estava sozinha. Ao seu lado caminhava Alexandre Hartmann, o enigmático bilionário cuja presença sozinha podia silenciar uma sala. Seu terno escuro era feito sob medida à perfeição, sua mão repousando gentil mas protetoramente nas costas de Ana. A visão dele escoltando enviou ondas de choque e rippling pelo salão. Os convidados se inclinaram para sussurrar freneticamente: por que ela está com ele? Alexandre nunca traz ninguém para esses eventos. O que isso significa? E então o golpe final. 3 pequenas figuras emergiram da limusine. Os trigêmeos de Ana,
vestidos em minúsculos smokings e um vestido faiscante. Seus olhos arregalados refletindo inocência e orgulho. Eles se agarravam às mãos de sua mãe, alheios ao caos que sua presença causava. Os suspiros se transformaram em silêncio atônito. Os sussurros assobiaram pelo corredor como fogo. São os filhos dele. Eles são idênticos a Rafael. Meu Deus, ele os abandonou. Dentro do salão, o sorriso confiante de Rafael congelou em seus lábios. Sua taça de champanhe tremeu levemente em sua mão. Por semanas, ele havia se gabado da humilhação que Ana traria sobre si mesma se ousasse aparecer. Mas enquanto a assistia deslizar para dentro da sala com um bilionário a seu lado e 3 lembretes vivos de sua traição seguindo atrás, a humilhação era dele. O rosto de Vanessa endureceu, seu sorriso pintado rachando nas bordas. Ela apertou o braço de Rafael, suas unhas cravando em sua manga. O que ela está fazendo aqui? E com ele, ela sibilou. A orquestra vacilou, errando notas enquanto cada músico virava seus olhos para a entrada. O salão, momentos atrás cheio de risadas e vaidade, havia se transformado em um palco de suspense. Todos os olhos seguiram Ana enquanto ela pisava no chão de mármore polido, seus saltos clicando em ritmo com os corações pulsantes ao redor dela. Ana não se apressou. Ela não se encolheu. Ela se movia com confiança constante. Seu olhar fixo à frente, ignorando os sussurros, ignorando o rosto pálido de Rafael. Ela não estava aqui para ser a vítima deles. Ela estava aqui para reclamar sua dignidade. E enquanto as portas se fechavam atrás dela, selando o silêncio, uma verdade ficou clara para todos naquele salão reluzente. A mulher que esperavam ter pena havia chegado como aquela que eles só podiam admirar. O silêncio no salão se esticou como vidro, pronto para estilhaçar. Ana estava de pé orgulhosa em seu vestido azul safira, Alexandre ao seu lado, os trigêmeos agarrados às suas mãos. Os sussurros cresceram mais altos, uma tempestade de curiosidade e escândalo. Rafael sentiu cada par de olhos derivando dele e de Vanessa para a mulher que ele havia esperado enterrar na vergonha. A raiva queimou em seu peito. Esta não era a cena que ele havia planejado. Ela deveria parecer pequena, fraca, desesperada. Em vez disso, ela havia roubado os holofotes. Seu orgulho exigiu ação. Ele deu um passo à frente, forçando um sorriso em seu rosto, erguendo sua taça de champanhe. Ora, ora, ele disse, sua voz ecoando pelo chão de mármore. Veja quem decidiu aparecer. Minha ex-esposa. Que emocionante. A multidão ficou desconfortável, seu tom pingando com veneno disfarçado de charme. Vanessa apertou seu aperto em seu braço, sorrindo com desdém, encorajando-o. Rafael se aproximou, circulando Ana como um predador. Diga-me, Ana, você emprestou esse vestido? Ou talvez o Sr. Hartmann aqui o tenha comprado para você. Deve parecer estranho, não é? Entrar em um lugar assim depois de viverem, o que era mesmo, um apartamento decadente. Risos borbulharam nas bordas da multidão, hesitantes, incertos. O coração de Ana martelou em seu peito, mas ela se recusou a baixar os olhos. Ela abriu a boca para responder, mas a mão firme de Alexandre em suas costas a parou. Sua presença calma lhe dizia, e ainda não. Rafael não havia terminado. Ele se aproximou mais, sua voz mais afiada agora. E trazer as crianças, meu Deus, Ana, foi por compaixão? Ou você esperava que alguém aqui ficasse com pena e lhe escrevesse um cheque? Uma onda de suspiros se espalhou pelos convidados. A crueldade de suas palavras atingiu fundo, ecoando pelo corredor. Os trigêmeos se agarraram mais a Ana, sentindo a tensão. Por um momento, Ana sentiu a velha vergonha subir, a familiar picada de sua zombaria. Mas então ela capturou os olhos de Alexandre, firmes, inabalados, e ela se lembrou de que não estava sozinha. Antes que ela pudesse falar, Alexandre deu um passo à frente. Sua voz era calma, mas carregava o peso de autoridade que silenciou toda a sala. Você fala de pena, Sr. Mendonça, ele disse, seu olhar inabalável. Mas o que vejo diante de mim não é uma mulher a ter pena. Vejo uma mulher que suportou mais do que você jamais poderia aguentar, e ela o fez com dignidade.
O sorriso desdenhoso de Rafael vacilou, mas ele forçou uma risada. E quem é você para me dar lições? Os lábios de Alexandre se curvaram em um sorriso frio. Sou o homem que fica ao seu lado quando você escolheu ir embora. Sou o homem que vê seu valor enquanto você o descartou. E sou o homem que garantirá que o mundo saiba a verdade sobre o tipo de marido que você foi. A sala irrompeu em sussurros. Vanessa empalideceu, sentindo a mudança. A máscara de Rafael rachou, a raiva cruzando seu rosto. Este é meu casamento, ele gritou. Você não pertence aqui. Ana finalmente deu um passo à frente, sua voz firme, clara. Não, Rafael, você está errado. Eu pertenço aqui mais do que você pensa. Porque enquanto você celebra sua nova vida, você nunca pode me apagar, nem as crianças que você abandonou. Somos a prova viva do homem que você realmente é. Suspiros preencheram a sala. Os convidados se viraram, seus olhos agora afiados com julgamento. Rafael abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, era ele quem ficava sem palavras, e naquele silêncio, seu império de mentiras cuidadosamente construído começou a rachar. O salão zumbia com sussurros inquietos, o ar espesso de tensão. As palavras de Ana haviam caído como raios, mas era Alexandre quem agora comandava a tempestade. De pé, imponente, sua presença irradiava autoridade quieta. Cada olhar se fixou nele. O maxilar de Rafael ficou tenso. Chega, ele estralou, sua voz tremendo de raiva. Este circo termina agora. Segurança. Mas Alexandre levantou uma mão, silenciando-o sem esforço. Antes de tentar expulsá-la, Sr. Mendonça, ele disse serenamente. Talvez você deva se preocupar com o que trouxe comigo esta noite. A multidão se agitou, a curiosidade faiscando como fogo selvagem. Os convidados esticavam seus pescoços, ávidos por drama. Até a orquestra havia se calado, arcos congelados no ar. Rafael forçou uma risada. E o que exatamente você trouxe? Pena. Discursos vazios? Esta é minha noite, Artman, não a sua. O olhar de Alexandre se aguçou, seu tom firme mais letal. O que tenho, ele disse, alcançando o bolso interno de seu paletó, é a verdade. Ele puxou uma pasta preta fina e a colocou sobre a mesa mais próxima. O silêncio na sala ficou mais profundo. Com calma deliberada, ele a abriu, revelando documentos cuidadosamente organizados. Estes, Alexandre anunciou, sua voz carregando por todo o corredor, são registros financeiros. Registros que provam que Rafael Mendonça vem desviando fundos de sua empresa por mais de 2 anos. Suspiros irromperam. Taças tilintaram contra mármore enquanto os convidados trocavam olhares chocados. Alguns puxaram seus telefones, já enviando mensagens, famintos pelo escândalo. O rosto de Rafael ficou sem cor. Mentiras, ele gritou. São fabricadas. Ele está tentando me difamar. Mas Alexandre foi implacável. Não fabricadas. Verificadas. Transferências bancárias roteadas por contas offshore, empresas de fachada mascarando prejuízos e fundos roubados redirecionados para seu estilo de vida pessoal. Férias, carros, até este casamento. Ele fez uma pausa, seus olhos se fixando nos de Rafael. Você convidou Ana aqui para humilhá-la. Em vez disso, você a convidou para testemunhar sua queda. Vanessa agarrou o braço de Rafael, o pânico piscando em seus olhos. Rafael, é verdade? Ela sussurrou. Claro que não, ele latiu, se afastando dela. Ele está blefando. Alexandre se inclinou para a frente, sua voz cortando o caos. Blefando? Então por que, Rafael, tenho correspondência assinada entre você e seu contador? Por que tenho gravações de suas ligações autorizando essas transferências? A sala explodiu em sussurros novamente. Investidores se agitaram, inquietos, suas expressões endurecendo. Políticos escorregaram em direção às saídas, ansiosos para se distanciar. Até os amigos mais próximos de Rafael desviaram o olhar, relutantes em serem arrastados em sua queda.
Ana ficou parada, seu coração martelando. Por anos, ela havia sonhado com Rafael enfrentando consequências, com o mundo finalmente vendo a crueldade que ela havia suportado. E agora, naquele salão reluzente, a justiça se desenrolava diante de seus olhos. A máscara de Rafael rachou completamente. Suor brotou em sua testa, sua voz subindo em desespero. Isso é uma armação. Ele está tentando me destruir. Vocês todos me conhecem. Construí este império com trabalho duro. Mas ninguém mais acreditava nele. Sua voz, outrora imponente, soava vazia, desesperada, patética. Alexandre se endireitou, fechando a pasta com calma final. Trabalho duro não deixa um rastro de milhões roubados, Sr. Mendonça. Seu império é construído sobre mentiras, e esta noite essas mentiras terminam. Por um momento, o salão ficou em silêncio, o peso da verdade pressionando como um martelo. Então um convidado perto da frente murmurou alto o suficiente para os outros ouvirem, dele acabou. E assim, a maré virou. O homem que havia orquestrado uma noite de humilhação para sua ex-esposa estava agora exposto, tremendo, seu império desmoronando diante das mesmas pessoas que ele buscava impressionar. E todos naquele salão reluzente sabiam. Eles não estavam mais assistindo a um casamento. Estavam assistindo a uma queda. A sala rodemunhava com caos. Os sussurros se transformaram em acusações, olhos que antes admiravam agora afiados de repulsa. Rafael Mendonça, que apenas minutos atrás estava no pináculo de seu autoproclamado império, se desmanchava diante do mesmo público que buscava impressionar. E ao seu lado, Vanessa Braga, sua noiva reluzente, sentiu seu mundo perfeito começar a desmoronar. A princípio ela ficou imóvel, agarrando seu braço como se a força dele ainda pudesse protegê-la. Mas quando as palavras de Alexandre afundaram mais, e os documentos se espalharam como fogo selvagem pelas mãos curiosas, a verdade se tornou inegável. O império que ela pensava estar casando não era mais do que riqueza roubada, um castelo de cartas tremendo no vento. Seu aperto afrouxou. Seus olhos piscaram nervosamente de convidado em convidado, lendo seu julgamento, seu desdém. Os sussurros picavam pior que facas. Ela deve ter sabido. Caça-níquel. Ela o escolheu pelo dinheiro, e agora não há nada. O estômago de Vanessa revirou. Isso não era a vida pela qual ela havia barganhado. Ela não havia trocado sua juventude e ambição para ficar ao lado de um homem arruinado. Ela havia imaginado iates, capas de revistas, galas de caridade e futuros cravejados de diamantes, não audiências de falência e visitas à prisão. Rafael. Ela sibilou em voz baixa, o pânico rachando sua voz polida. Diz que isso não é verdade. Diz que ele está mentindo. O rosto de Rafael se contorceu, o desespero o corroendo. Claro que não é verdade. Não o escuta. Mas ela já havia visto o suor em sua testa, o tremor em suas mãos, o vazio em seus olhos. Ela havia visto homens blefarem antes, e sabia a diferença entre confiança e colapso. Vanessa deu um passo firme para trás, seus saltos clicando contra o mármore. Suspiros seguiram o movimento. A cabeça de Rafael se virou para ela. O que você está fazendo? Não vou afundar com você, ela estralou, sua voz mais alta agora, tremendo, mas claro o suficiente para todos ouvirem. Não me inscrevi para me casar com um criminoso. A multidão irrompeu, alguns em choque, outros com satisfação furtiva. Pela primeira vez naquela noite, não foi Ana ou Alexandre que humilhou Rafael. Foi a mulher que ele havia escolhido em vez de sua esposa. Vanessa, Rafael latiu, sua voz rachando. Você não vai me dar as costas. Você acha que vai sobreviver sem mim? Você não é nada sem o meu nome. Mas Vanessa já havia escorregado o anel de diamante de seu dedo. Ela o ergueu para todos verem, seu rosto frio, indiferente. Seu nome não vale nada agora. E com isso, ela deixou o anel cair no chão de mármore. Ele tilintou alto, ecoando pelo silêncio atônito. Rafael avançou em direção a ela, seu rosto vermelho de fúria. Você ingratas mais a segurança, sentindo a mudança na sala, se colocou entre eles.
Vanessa virou no salto, seu vestido varrendo atrás dela, seus saltos clicando como tiros enquanto ela saía do salão em passo acelerado. Os fotógrafos correram atrás dela, os flashes capturando sua traição para as manchetes do dia seguinte. Rafael ficou imóvel, peito ofegante, sua noiva sumida, seu império exposto, sua dignidade destruída na frente de centenas. E Ana assistiu a tudo, seus filhos segurando suas mãos com força. Por anos, ela havia carregado o peso da crueldade de Rafael, a vergonha de ter sido descartada. Mas agora, diante de todos, o homem que tentou apagá-la estava sendo apagado a si mesmo, peça por peça. E a faca que mais fundo cortou não foi empunhada por Ana ou Alexandre. Foi empunhada pela mulher que Rafael um dia acreditou coroaria seu triunfo. O salão nunca havia sido tão silencioso. Os passos de Vanessa mal haviam se desvanecido antes de todos os olhos se voltarem de volta para Rafael e então para Ana. Ela estava firme em seu vestido azul safira, os trigêmeos pressionados de perto contra seus lados. A multidão esperava, sem fôlego, sentindo que a tempestade ainda não havia passado. Rafael tentou retomar o controle. Ele endireitou seu smoking, forçando uma risada amarga. Vocês são todos tolos, ele cuspiu. Vocês acreditam nessas mentiras? Isso não é nada além de ciúme. Ciúme de uma ex-esposa amarga e de um bilionário entediado. Não se esqueçam que ela não é nada sem mim. Os dedos de Ana se apertaram ao redor das mãos de seus filhos. Por anos, aquelas palavras a haviam envenenado. Nada sem mim. Elas haviam ecoado em sua cabeça durante noites sem dormir, durante a solidão das consultas médicas, durante as horas infinitas trabalhando em serviços braçais para alimentar seus bebês. Mas esta noite, cercada por testemunhas, ela percebeu que não mais temia suas palavras. Esta noite, ela diria sua verdade. Ela deu um passo à frente, sua voz tremendo no início, mas ganhando força a cada palavra. Você diz que sou nada sem você, Rafael, mas a verdade é que me tornei tudo sem você. Um murmúrio ripple pela multidão. Ana ergueu o queixo, seus olhos brilhando. Quando ele me expulsou, eu estava grávida. Não de um filho, mas de 3 trigêmeos. Ela fez uma pausa, puxando seus filhos para perto para que cada convidado pudesse ver seus rostos inocentes. Estas são as suas crianças, Rafael. Você as deixou, e me deixou criá-las sozinha. Suspiros ecoaram pelo salão. Uma mulher perto da frente segurou suas pérolas, sussurrando, meu Deus, ele abandonou seus próprios filhos. A voz de Ana vacilou, mas ela continuou. Enquanto você jantava no luxo, eu trabalhava noites esfregando escritórios, dobrando roupas de lavanderia, cuidando de crianças de estranhos. Minhas mãos rachou de produtos de limpeza. Minha coluna doía, meu corpo estava exausto, mas continuei. Não por mim. Por eles. Ela olhou para seus filhos, seus olhos amolecendo. Cada lágrima que engoli, cada refeição que pulei, cada noite sem dormir, foi tudo para que eles nunca se sentissem indesejados, para que nunca pensassem que foram um erro. A sala ficou turva enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Ela as deixou cair. Você me disse que arruinei sua vida, Rafael. Mas estas crianças não arruinaram a minha. Elas a salvaram. Elas me deram um motivo para me levantar quando você me queria destruída. E esta noite, não vou mais esconder seus rostos. Não vou mais esconder minha dor. Porque o mundo merece saber a verdade. Você não apenas me traiu. Você os traiu. A multidão irrompeu em indignação, vozes se sobrepondo. Vergonhoso. Como ele pôde abandonar seu próprio sangue? Ela os criou sozinha enquanto ele dava festas. O rosto de Rafael se contorceu, suor escorrendo por suas têmporas. Ela está mentindo, ele gritou, o desespero infiltrando cada palavra. Esses moleques, como vocês sabem que são meus? Mas mesmo enquanto falava, a semelhança era inegável. O mesmo maxilar afiado, os mesmos olhos escuros. Os suspiros se transformaram em murmúrios de certeza. Ninguém mais duvidava de Ana. Alexandre se aproximou, sua mão repousando no ombro de Ana, sua voz firme.
Ela não precisa provar nada. Qualquer um com olhos pode ver a verdade, e a verdade sobreviverá a cada mentira que você construiu. As lágrimas de Ana faiscaram sob os lustres, mas sua voz ficou firme enquanto ela pronunciava suas palavras finais. Você tentou me apagar, Rafael, mas nessas crianças, você jamais poderá se apagar. Elas são a prova viva de quem você é e de quem você falhou em ser. A sala trovejou com aplausos, alguns convidados até se levantando, seus rostos molhados de lágrimas. A revelação de Ana havia perfurado a fachada reluzente, expondo a humanidade crua enterrada sob a riqueza e as mentiras. E naquele momento, não foi a riqueza de Rafael ou o poder de Alexandre que comandou a sala. Foi a verdade de Ana. O salão tremeu com barulho, suspiros, acusações, o zumbido do escândalo se espalhando como fogo. A revelação de Ana havia arrancado a última máscara do rosto de Rafael. Os convidados, outrora deslumbrados por sua riqueza, agora encaravam com repulsa. Mas Rafael Mendonça não era o tipo de desistir. Ele bateu seu copo sobre a mesa mais próxima, estilhaçando-o em pedaços. Chega, ele rugiu, sua voz ecoando pelo corredor. Vocês todos acham que sabem a verdade? Vocês acreditam nela? Uma ex-esposa amarga? Vocês acreditam nele? Um bilionário intrometido? Ele apontou o dedo para Alexandre. Vocês são todos cegos. Construí este império. Eu. E não vou deixar ninguém derrubá-lo. Sua voz rachou, o desespero sangrando. Mas ainda assim, ele continuou. Você me chama de criminoso? Prove. Onde estão os policiais? Onde estão os juízes? Este é meu casamento, minha vida, e nenhum de vocês. Antes que pudesse terminar, as portas do salão se abriram de repente. 2 policiais uniformizados entraram a passos firmes, seus distintivos brilhando sob os lustres. Atrás deles seguiu um detetive de expressão severa em um terno escuro, sua presença comandando o silêncio imediato. Os convidados sussurraram em choque, alguns agarrando suas pérolas, outros gravando em seus celulares, ansiosos para capturar a história. O rosto de Rafael ficou pálido. O que é isso? Ele exigiu, sua voz tremendo. O detetive avançou, puxando um papel dobrado de seu bolso. Sua voz era calma, autoritária. Rafael Mendonça, você está sob investigação por peculato, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Temos um mandado para sua prisão. Suspiros irromperam novamente, mais altos que antes. Câmeras piscaram. Convidados se espremeram para ter uma visão clara. Rafael cambaleou para trás, balançando a cabeça. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Isso é um erro. Isso é obra de Artman. Os olhos de Alexandre se estreitaram, seus braços cruzados. Não, Rafael. Isso é a justiça alcançando você. Rafael se virou freneticamente para a multidão, buscando simpatia, aliados, qualquer um para defendê-lo. Mas os mesmos investidores que uma vez o elogiaram agora desviavam os olhos. Políticos escorregavam silenciosamente pelas portas dos fundos. Até seus padrinhos mais próximos se afastaram, relutantes em serem arrastados em sua queda. Não! Rafael gritou, avançando enquanto os policiais se fechavam. Vanessa, onde ela está? Vanessa, me ajuda. Sua voz rachou em um choro patético. Mas Vanessa havia sumido, e todos sabiam disso. Os policiais agarraram seus braços, algemaindo-o com precisão rápida. Ele se debateu, se contorcendo. Sua outrora confiante fachada se estilhaçou em um frenesi de negação. Isso não é justo. Eu sou Rafael Mendonça. Vocês não podem fazer isso comigo. Fiz milhões. Fiz história. A voz do detetive cortou seu pânico. Você fez uma bagunça, e agora vai responder por ela. A multidão irrompeu em murmúrios, alguns balançando a cabeça em repulsa, outros sussurrando que já estava mais do que na hora. Ana assistiu, seus filhos se agarrando a ela com força. Por anos, ela havia rezado por justiça, para que o mundo visse o verdadeiro rosto de Rafael.
E agora, diante de lustres e câmeras, ele estava exposto, não como um noivo triunfante, mas como um criminoso, arrastado de seu próprio casamento de algemas. Os olhos de Rafael se fixaram em Ana enquanto os policiais o arrastavam para longe. Ódio e medo queimavam em seu olhar. Isso não acabou, ele cuspiu, sua voz ecoando enquanto era forçado em direção às portas. Você vai se arrepender disso, Ana. Todos vão se arrepender. Mas suas ameaças caíram vazias, afogadas pelo som dos murmúrios enojados dos convidados e o clicar das algemas. E enquanto as portas se fechavam atrás dele, o salão exalou em alívio coletivo. Rafael Mendonça havia entrado na noite como noivo. Estava saindo como prisioneiro. Enquanto Rafael era arrastado para fora do salão de algemas, Vanessa Braga já estava na metade dos degraus de mármore do lado de fora do grande hotel de Higienópolis. Seu coração martelava, seus saltos batendo contra a pedra enquanto os fotógrafos se aglomeravam ao redor dela. Ela tentou proteger seu rosto, mas os flashes eram implacáveis. Vanessa, você sabia sobre o peculato? Você está o deixando na noite de seu casamento? Tudo foi por dinheiro? Suas vozes perfuraram sua compostura. Ela havia sonhado com aquela noite como seu momento coroado, a noite em que ascenderia ao mundo reluzente da riqueza e do poder. Em vez disso, ela estava fugindo em vergonha, seu vestido de grife arrastando pela calçada. Seu anel de diamante abandonado no chão do salão, ela se enfiou em um carro esperando, empurrando a porta fechada enquanto câmeras batiam contra o vidro. Suas mãos tremeram enquanto ela discava seu telefone, o desespero a arranhando. Vitor, atende, ela sibilou. Vitor era sua rede de segurança secreta, um rico investidor com quem ela havia flerteado por trás das costas de Rafael. Se o império de Rafael desmoronasse, ela havia contado com Vitor para acolhê-la. Mas quando ele finalmente atendeu, seu tom era glacial. Vanessa, você acha que sou cego? Seu nome já está em todas as manchetes. Você sabe o que esse escândalo faria comigo? Por favor, Vitor, escuta. Ela implorou. Não tive nada a ver com isso. Rafael também mentiu para mim. Estou livre agora. Posso estar com você. Ele a cortou com uma risada amarga. Livre? Você é radioativa. Ninguém quer chegar perto de você. Minha reputação vale mais do que o seu rosto. Não me ligue mais. A linha morreu. Vanessa encarou a tela, seu estômago afundando. Um por um, ela tentou outros. Amigas, colegas modelos, conhecidos ricos, mas cada ligação terminou da mesma forma. Algumas não atenderam. Outras a dispensaram friamente. Portas que antes se abriam ansiosamente para ela agora estavam batendo. Na manhã seguinte, os tabloides já a haviam batizado a noiva caça-níquel. Fotos dela saindo apressada do hotel cobriam cada capa, manchetes pingando de zombaria. Dos diamantes à poeira, Vanessa Braga abandona o noivo no escândalo. Marcas de moda para as quais ela havia modelado a dispensaram silenciosamente. Acordos de influenciador evaporaram. E como se o destino não fosse cruel o suficiente, credores começaram a circular. Vanessa havia vivido de um luxo que não podia pagar. Seus cartões de crédito estavam no limite. Seu guarda-roupa de grife comprado a dinheiro emprestado. Sem os milhões roubados de Rafael sustentando-a, sua vida glamourosa desmoronou da noite para o dia. Em semanas, ela foi forçada a vender seus vestidos, suas joias, até seu carro. Os paparazzi a capturaram em roupas simples, cabelo desfeito, sem maquiagem, uma imagem que o mundo devorou com prazer vicioso. As mesmas pessoas que outrora elogiaram sua beleza agora escarneciam de sua queda. Sozinha em um apartamento decrépito longe do mundo reluzente que outrora cobiçava, Vanessa encarou seu reflexo em um espelho rachado. A mulher que olhava de volta não era a noiva radiante de um milionário. Era apenas mais uma história de advertência. Pela primeira vez, ela percebeu a verdade. Havia construído seu futuro sobre as mentiras de outra pessoa. E quando essas mentiras desmoronaram, ela também desmoronou. Vanessa Braga pensou que estava subindo para um trono.
Em vez disso, havia-se acorrentado a um navio afundando. E agora, sem riqueza, sem aliados, e sem amor, ela não tinha nada além do gosto amargo de sua própria queda. O salão estava mais quieto agora, embora o peso de tudo que havia acontecido ainda pairasse no ar. Rafael havia sumido, arrastado de algemas. Vanessa havia saído apressada para a desgraça. O que restava era o silêncio atônito de uma centena de testemunhas, investidores, políticos, socialites, todos encarando Ana Carvalho, a mulher que uma vez consideraram como nada. Ana estava no centro de tudo, seus trigêmeos se agarrando ao seu vestido, Alexandre firme ao seu lado. Por anos, ela havia carregado sua dor em silêncio. Por anos, ela havia chorado no escuro para que ninguém visse. E agora, no brilho dos lustres, ela sentiu uma liberação tão poderosa que quase dobrou seus joelhos. Seus filhos olharam para ela com olhos arregalados e inocentes, sentindo que algo monumental havia acabado de mudar. Um de seus filhos puxou sua mão. "Mamãe, estamos seguros agora", ele sussurrou. Lágrimas embaçaram sua visão. Ela se abaixou, reunindo-os em seus braços, pressionando beijos em seus cabelos macios. "Sim, bebês", ela engasgou, sua voz quebrando. "Estamos seguros agora." A mamãe cumpriu sua promessa. A multidão, tocada pela crueza do momento, ficou em silêncio novamente. Alguns enxugaram os olhos discretamente. Outros apertaram seus corações, envergonhados por já terem acreditado nas mentiras de Rafael sobre ela. Para Ana, as memórias quebravam como ondas. Noites embalando 3 bebês para dormir enquanto seu estômago roncava de fome. Dias trabalhando até seus dedos sangrarem, rezando para não desmaiar antes do turno terminar. A humilhação de ser sussurrada, julgada, ter pena. A dor de ver o sucesso de Rafael estampado em revistas enquanto ela cortava cupons para sobreviver. E ainda assim, ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia resistido. Ela se levantou lentamente, suas lágrimas não mais uma marca de vergonha, mas de triunfo. Ela olhou para a multidão, sua voz firme. "Por muito tempo, eu acreditei que era fraca, que não era nada sem ele. Mas esta noite, estou aqui para lhes dizer que eu estava errada. A força não é medida por riqueza ou status. É medida pelo que você sobrevive. E eu sobrevivi a tudo que ele tentou me destruir." Os aplausos irromperam, hesitantes no início, depois inchando como uma onda. O som a banhava, um bálsamo para feridas que haviam festejado por anos. Ana se voltou para Alexandre, seus olhos brilhando. "Por quê?", ela sussurrou. "Por que você me ajudou? Você não me devia nada." A expressão de Alexandre se suavizou, sua própria dor piscando em seu olhar. "Porque vi o que a crueldade pode fazer", ele disse quietamente. "Vi acontecer com minha mãe. Assisti levar minha esposa. E quando eu a vi, Ana, não pude ficar parado e deixar a história se repetir. Você merece mais do que sobrevivência. Você merece paz. E talvez, só talvez, eu também mereça." Seu peito se apertou, não de tristeza desta vez, mas dos frágeis começos de esperança. Por tanto tempo ela havia construído muros ao redor de seu coração, mas as palavras de Alexandre os derrubavam tijolo por tijolo. Os aplausos continuaram, ecoando pelo grande corredor como trovão. Ana os deixou lavar sobre ela, não como validação de estranhos, mas como confirmação da verdade que ela já sabia. Ela havia suportado o fogo, e havia saído mais forte. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu mais leve, como se o peso que carregava sozinha finalmente tivesse se erguido. Ana Carvalho, outrora descartada, outrora esquecida, estava livre. Os aplausos ainda ecoavam pelo salão, mas gradualmente se suavizaram em um silêncio reverente. Todos os olhos se voltaram para Alexandre Hartmann, que estava ao lado de Ana como uma âncora em uma tempestade. Seus ombros largos quadrados, sua expressão suavizada. E ainda havia um fogo em seu olhar que fazia até os convidados mais ricos ficarem em silêncio. Alexandre deu um passo à frente, gentilmente tomando o microfone do suporte destinado aos brindes do casamento. Ele se voltou para Ana,
e naquele momento, o lustre reluzente pareceu escurecer ao redor dela, deixando-a como a única luz na sala. Esta noite Alexandre começou, sua voz firme mais rica de emoção, todos nós testemunhamos a verdade. Vimos uma mulher se levantar com coragem contra a crueldade. Vimos uma mãe proteger seus filhos com tudo o que tinha. Ana Carvalho, você é mais poderosa do que sabe. E você não está mais sozinha. Os olhos de Ana se arregalaram, sua respiração prendendo. Ela apertou as mãos de seus filhos, incerta do que ele estava prestes a fazer. Alexandre se abaixou para encontrar os trigêmeos em seu nível. Seu olhar se suavizou, sua voz terna. Crianças, sei que nunca posso substituir o que foi tirado de vocês, mas prometo isso a vocês. Jamais os abandonarei. Protegerei, guiarei e amarei vocês como se fossem meus. A multidão murmurou, tocada pela sinceridade gravada em cada palavra. Os trigêmeos olharam para ele com olhos arregalados. Um deles sussurrou, de verdade? Alexandre sorriu, seus lábios tremendo levemente de emoção. De verdade. Então ele se levantou, se voltando de volta para Ana. Ele alcançou o bolso interno de seu paletó e puxou uma pequena caixa de veludo. Suspiros repleram pela plateia. A mão de Ana voou para sua boca enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Ana, Alexandre disse, sua voz quebrando pela primeira vez. Eu pensei que meu coração não tinha mais espaço para o amor. Eu o enterrei com minha esposa, com a dor de perder minha mãe, com as sombras da traição. Mas então eu a vi. Vi sua força, sua dor e seu amor inabalável por seus filhos. E algo dentro de mim cicatrizou. Você me lembrou que o amor não é sobre perfeição. É sobre resiliência, sobre nunca desistir. Ele caiu de joelhos. A sala prendeu o fôlego. Não quero apenas estar ao seu lado esta noite. Quero estar ao seu lado pelo resto da minha vida. Ana Carvalho, você quer se casar comigo e me deixar ser o pai que seus filhos merecem? O salão irrompeu em suspiros, depois silêncio novamente enquanto cada convidado se inclinava para a frente, desesperado para ouvir sua resposta. As lágrimas de Ana derramavam livremente agora, cascateando por suas bochechas. Ela havia passado tanto tempo acreditando que era indigna de amor, que ninguém jamais a escolheria novamente. E ainda assim, aqui estava ele, um homem que havia conhecido a dor, que entendia a perda, que a via não como destruída, mas como inteira. Ela caiu de joelhos diante dele, seus filhos se pressionando perto, e sussurrou por entre suas lágrimas, sim. Sim, aceito. Os aplausos trovejaram pelo corredor, mais altos do que qualquer coisa que havia vindo antes. Os convidados se levantaram, aplaudindo, alguns enxugando seus próprios olhos. Os trigêmeos piaram de alegria, enrolando seus bracinhos ao redor de Alexandre. Ele riu, puxando todos eles, Sana e os filhos, para seu abraço. E pela primeira vez em anos, Ana sentiu o que havia pensado ter perdido para sempre. Esperança por um futuro preenchido não com medo, mas com amor. O casamento que Rafael havia planejado para exibir seu triunfo havia se transformado no renascimento de Ana. E desta vez, era o amor, não a crueldade, que roubava os holofotes. O salão, outrora um palco para a arrogância de Rafael, agora brilhava com um tipo diferente de energia. A tensão que havia sufocado o ar apenas uma hora antes havia se erguido, substituída por aplausos, vivas e lágrimas de alegria. Ana e Alexandre estavam de mãos dadas, os trigêmeos se agarrando alegremente ao vestido de sua mãe. Enquanto a multidão, as mesmas testemunhas que haviam esperado sua humilhação, se levantava em admiração. Os convidados avançaram, não com julgamento mas com parabenizações sinceras. Um proeminente investidor se aproximou primeiro, inclinando levemente a cabeça em direção a Ana. Senhora Carvalho, me perdoe. Acreditei em suas mentiras, mas esta noite você nos mostrou a todos como é a verdadeira força. Ele alcançou, apertando firmemente a mão de Alexandre. E Artman, você escolheu sabiamente. Outros seguiram, oferecendo palavras de apoio, alguns até chorando ao se desculpar pelo fofoca que haviam espalhado. Mulheres em vestidos reluzentes abraçaram Ana, dizendo-lhe que ela lhes havia dado coragem.
Homens que uma vez haviam brindado a Rafael agora tapavam Alexandre nas costas, reconhecendo sua honra. Para Ana, a inundação de validação foi esmagadora. Anos de sussurros e ridículo haviam esculpido feridas profundas dentro dela, mas agora essas mesmas bocas falavam palavras de respeito. Parecia surreal. Pela primeira vez em anos, ela não estava sobrevivendo em silêncio. Ela estava sendo celebrada. A orquestra, sem saber o que fazer, tentativamente pegou seus instrumentos. No sutil aceno de Alexandre, elas mudaram de Mozart para algo mais gentil, mais quente. A música rodemunhava pelo corredor. Não mais uma trilha sonora para a vaidade, mas para a vitória. Dance comigo, Alexandre murmurou. Ana piscou, surpresa. Aqui. Agora. Ele sorriu suavemente. Por que não? Esta noite é sua. Deixe o mundo ver. Ele a levou ao centro do chão de mármore. A multidão o cercou, assistindo enquanto Alexandre colocava uma mão firme em sua cintura, guiando-a para o ritmo. Ana hesitou no início, consciente de si mesma sob os lustres, mas seu olhar tranquilizador derreteu seu medo. Devagar, seu corpo relaxou, e ela se deixou mover com ele. Os trigêmeos bateram suas mãozinhas, gargalhando antes de serem erguidos nos braços de convidados próximos que deleitavam em entretê-los. A visão de Ana dançando, radiante e inabalável, trouxe lágrimas a muitos olhos. Não era apenas uma dança. Era uma declaração. Uma mulher outrora descartada estava agora sendo estimada, sua dignidade restaurada diante de todos. Enquanto a música terminava, os aplausos retornaram mais altos do que antes. Alexandre se inclinou perto, sussurrando para que apenas ela pudesse ouvir. Isso é apenas o começo. De agora em diante, cada celebração será sua. O coração de Ana inchou. Por tanto tempo, ela havia carregado o fardo da sobrevivência sozinha. Ser prometida alegria, ser prometida um futuro de luz, parecia o presente mais doce que ela poderia imaginar. Quando ela olhou ao redor da sala, ela viu algo notável. A humilhação que Rafael havia planejado havia saído pela culatra tão completamente que havia se transformado em uma coroação. Ana não era mais a pobre ex-esposa. Ela era uma mãe, uma sobrevivente, e agora a mulher parada ao lado de um dos homens mais poderosos da cidade. E mais importante, ela finalmente estava de pé por conta própria. Os convidados ergueram suas taças em uníssono. Para Ana, alguém gritou, para a coragem, para o amor. O brinde ecoou pelo grande corredor. Taças tilintaram. Risos soaram. E pela primeira vez em anos, Ana se permitiu rir também. O que começou como uma noite projetada para quebrá-la havia se transformado na noite que a reconstruiu. E a celebração estava apenas começando. Do lado de fora do grande hotel, luzes vermelhas e azuis piscantes pintavam a noite. Rafael Mendonça foi empurrado para o banco traseiro de uma viatura policial. Seus pulsos presos em aço. Seus gritos ecoavam rua abaixo, mas ninguém mais ouvia. O mundo que ele havia construído em dinheiro roubado e confiança estilhaçada havia desmoronado, e tudo o que restava era a fria realidade das paredes da prisão esperando por ele. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram em cada jornal e site. Noivo preso em seu próprio casamento. Os detalhes de seu peculato se espalharam como fogo selvagem. Contas offshore, sonegação de impostos, lavagem de milhões por empresas de fachada. Antigos aliados viraram as costas. Investidores se retiraram, e sua empresa desmoronou da noite para o dia. No final da semana, o nome Rafael Mendonça era sinônimo de fraude. Na cela, ele se enfurecia, culpando a todos menos a si mesmo. Amaldiçoava Ana por aparecer, amaldiçoava Alexandre por expô-lo, amaldiçoava Vanessa por abandoná-lo. Mas no silêncio de sua cela, quando não havia mais ninguém para ouvir sua fúria, a verdade o arranhava. Ele havia se destruído. O destino de Vanessa não foi mais gentil. Após sua saída dramática, ela tentou desesperadamente se agarrar aos restos de sua vida glamourosa. Mas uma por uma, as portas se fechavam em seu rosto.
Marcas a dispensaram, amigas a ignoraram, e até os homens com quem ela havia flerteado por segurança se afastaram. Os tabloides devoraram sua queda. Da noiva atraída. Em meses, Vanessa estava falida. Os credores a rondavam, as dívidas se acumulavam, e o luxo que ela antes exibia se transformou em uma memória amarga. Ela vendeu seus vestidos, suas joias, até a bolsa de grife que antes havia zombado Ana por não conseguir pagar. Sozinha em um apartamento degradado sem amigos, ela encarou seu reflexo em um espelho rachado. Percebendo que havia se tornado a própria coisa que desprezava, vi esquecida e descartada. Enquanto Rafael e Vanessa se afogavam em sua ruína, o mundo de Ana floresceu. Nos dias após o casamento, pessoas que antes sussurravam às suas costas agora falavam seu nome com respeito. Artigos louvavam sua bravura, chamando-a de a força de uma mãe personificada. Convites para eventos de caridade e fundações de mulheres chegavam à sua porta, cada um pedindo que ela compartilhasse sua história de resiliência. Mas Ana não estava interessada em fama. O que mais importava eram as pequenas coisas. Colocar seus filhos para dormir sem medo. Acordar com o som de suas risadas em vez de ansiedade. Saber que não precisava mais lutar cada batalha sozinha. Alexandre ficou ao seu lado durante tudo. Ele não apenas prometeu amor, ele o provou. Ele segurava as mãos das crianças em seus passeios para a escola, torcia em seus pequenos marcos, e quietamente apoiava Ana na construção de um futuro próprio. Ele a encorajou a iniciar a fundação com que ela havia sonhado, um programa para ajudar mães solteiras a encontrar trabalho, abrigo e dignidade. Juntos, eles transformaram sua dor em propósito. Uma tarde, semanas após o escândalo, Ana estava na varanda da casa de Alexandre, assistindo ao pôr do sol pintar o céu de ouro. Seus filhos brincavam no jardim abaixo, suas risadas soando como música. Alexandre se juntou a ela, sua mão quente na dela. "Você se arrepende?" ele perguntou suavemente. Ela se voltou para ele, seus olhos claros. "Não. Tudo pelo que passei me quebrou, sim. Mas também me tornou mais forte, e me trouxe aqui. Para eles, para você." Pela primeira vez em anos, o coração de Ana estava leve. O passado não a assombrava mais. A vergonha não a acorrentava mais. Rafael e Vanessa haviam perdido tudo. Ana havia ganho tudo o que importava. E essa era a mais doce das justiças. Meses passaram, mas a noite da derrocada de Rafael permaneceu gravada na memória de todos. A história do noivo preso em seu próprio casamento tornou-se uma parábola contada por toda a cidade. As pessoas sussurravam sobre sua arrogância, riam da traição de Vanessa, e admiravam a quieta força da mulher que antes havia sido descartada como nada. Ana Carvalho não andava mais com os ombros curvados ou os olhos abaixados. Ela se portava com dignidade, não por causa dos vestidos ou dos aplausos, mas porque havia finalmente reconhecido seu próprio valor. Cada manhã ela acordava com o som das risadas de seus filhos. Suas vozinhas a lembravam por que havia lutado tão arduamente. Seus sorrisos eram sua coroa, seu amor, seu tesouro. Com Alexandre ao seu lado, Ana começou a sonhar novamente. Juntos, eles lançaram uma fundação para mães solteiras. Mulheres abandonadas, negligenciadas e ridicularizadas assim como ela havia sido. A fundação oferecia abrigo, educação e oportunidades de trabalho. Mais importante, oferecia esperança. Em palcos diante de multidões, Ana contava sua história, não com vergonha, mas com orgulho. Cada vez que ela via lágrimas nos olhos de mulheres que finalmente percebiam que não estavam sozinhas. Mas Ana sabia que sua jornada não era apenas sobre inspirar os outros. Era sobre curar a si mesma. Tarde da noite, depois que as crianças dormiam, ela e Alexandre sentavam perto da lareira, falando suavemente sobre suas cicatrizes. Ele lhe contava sobre o sofrimento de sua mãe, a batalha final de sua esposa contra o câncer, e a solidão que quase o havia engolido. Ela compartilhava suas noites mais sombrias, seu medo de falhar como mãe, seus momentos de desesperança. Naquelas horas quietas, eles encontraram não apenas amor, mas compreensão. Duas almas feridas não mais definidas por sua dor, mas fortalecidas por ela.
Quanto a Rafael e Vanessa, seus nomes desapareceram na infâmia. O julgamento de Rafael terminou em condenação, seu outrora orgulhoso império reduzido a cinzas. Vanessa derivou para o obscurantismo, uma história de advertência de ganância e traição. Nenhum deles podia escapar da sombra de suas escolhas. Uma tarde, enquanto o sol mergulhava atrás do horizonte, pintando o céu em tons de fogo e ouro, Ana reuniu seus filhos na varanda de sua nova casa. Alexandre estava atrás dela, seu braço enrolado calorosamente em seus ombros. As crianças riam enquanto apontavam para as nuvens brilhantes, chamando-as de castelos no céu. Ana sorriu, seus olhos úmidos de alegria quieta. Ela sussurrou para si mesma palavras que desejava ter acreditado há muito tempo. Não sou fraca. Não estou destruída. Sou suficiente. Ela se voltou para Alexandre, sua voz firme. Você sabe qual é a maior vitória? Ele inclinou a cabeça. Qual? Não é a vingança. Não é vê-los cair. É saber que me levantei. É escolher viver plenamente, amar profundamente, e nunca mais duvidar do meu valor. Alexandre beijou sua testa. Sua resposta simples, vi você nunca mais precisará duvidar. Os trigêmeos correram para seus braços, gargalhando, sua alegria pura e sem limites. Ana os abraçou, seu coração inchando de gratidão. Por toda a dor, por toda a perda, a vida a havia trazido a este momento de paz. E assim, a história que começou com crueldade terminou com compaixão. O conto de traição se transformou em uma lição de resiliência. Para cada mulher que assistia, a jornada de Ana carregava uma mensagem final: você é mais forte do que as tempestades que tentam quebrá-la. E não importa quão profunda a traição, não importa quão pesada a dor, sempre há um amanhã onde você pode se levantar novamente.